Oi, gente. Para todos que não me conhecem, eu sou o Ricardo, sou presidente da Liga Acadêmica de Psicologia Crítica e Clínica. Nossa liga tem o objetivo aí de trazer todos os tipos de debates sociais, políticos, para a universidade, que no nosso caso é uma universidade particular, então uma universidade que historicamente se exime desse tipo de debate, né? Então, o nosso intuito é justamente esse semestre trazer alguns temas vinculados aos direitos humanos, vinculados a pautas de movimentos sociais e populações em situação de vulnerabilização, né? Então, a gente está aqui reunido nesse evento. É uma grande honra ter vocês aqui, dois grandes nomes nessa área do trabalho plataformizado, né? Então, enfim, vou passar a palavra para a Tainara, então, se a Tainara quiser falar alguma coisa, se apresentar, que ela é a nossa coordenadora docente, para quem não sabe, a professora responsável pela nossa liga. E depois o Enzo, passa a palavra para o Enzo para poder apresentar os convidados. Boa tarde, pessoal. Gente, já começo assim pedindo desculpas, que eu tô com um problema aqui no meu fone. E eu vim para uma sala muito barulhenta, então eu tô com uma certa dificuldade de ouvir vocês. Pude ouvir um pouquinho assim o Ricardo, mas eu quero ser muito breve, na verdade, e agradecer ao Rafael, agradecer ao Alexandre Boava pelo prazer imenso de ter vocês aqui hoje para pensar junto questões que estão aparecendo aqui como discussões e preocupações e propostas não só de pesquisa, mas também de extensão aqui dentro da nossa liga. Então, tenho certeza que vai ser um fim de tarde aí de muito aprendizado, de muita troca, que vai ser bastante especial para a gente. Então, tenho só agradecimentos a fazer pelo tempo e a disponibilidade de vocês. Bom, acho que eu já posso ir apresentando os convidados, daí a gente já começa. Bom, um pouco dispensa apresentações, mas dando, né, o devido valor. O professor Rafael Groman, ele é professor de Estudos Críticos de Plataforma na Universidade de Toronto e pesquisador associado da Universidade de Oxford. É diretor do DigiLabor e editor-chefe da revista Platforms and Society e coordena projetos como o Creative Labor e Critical Futures e o Work-Owned Intersectional Platforms. Além disso, ele integra a AI Policy Observatory for the World of Work e a rede Fair Work, dedicada a avaliar condições justas de trabalho em plataformas digitais. Alexandre Boava é trabalhador de tecnologia com atuação em análise, ciência e governança de dados, é bacharel em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Itajubá e é militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, onde ele atua no núcleo de tecnologia, mais focadamente em governança de dados, letramento digital e trabalho por plataformas. Ele é formado na Escola de Governança da Internet do Brasil e também é Conselheiro Nacional de Proteção de Dados Pessoais pelo setor laboral. Então, bom, gente, hoje a gente vai falar sobre trabalho plataformizado, os diversos tipos de trabalho plataformizado. Primeiro, o professor Rafael vai fazer uma introduçãozinha sobre o cenário, o contexto do trabalho plataformizado aqui no Brasil e no mundo. E depois a gente vai entrar mais nos cenários de precarização, nos desafios e contradições, e também justamente nesse contexto de onde surgem as cooperativas solidárias digitais e como isso pode ser usado para um enfrentamento anticapitalista num contexto neoliberal de precarização do trabalho. Então, acho que, por favor, se o professor Rafael quiser já começar, quiser passar slide ou só falar mesmo, à vontade. Claro. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. Enzo, Ricardo, Tainara. É bom estar aqui com a Lê também. Obrigado a todo mundo que sabe como é difícil hoje em dia, 5 anos após a pandemia, a gente estar reunido online nesse tipo de formato, é difícil engajar. Vou fazer uma breve linha sobre a questão da plataformização do trabalho antes de passar para a Lê, de pensar um pouco das questões de economia solidária digital. Essa breve linha diz o seguinte:
O que a gente chama de plataformização do trabalho, que é essa dependência de plataformas digitais para conduzir atividades de trabalho, ela perpassa todas as áreas, né? E ela é sedimentada entre o que há de novo e o que há de velho, né? Em países como o Brasil, que faz parte da maioria do mundo, né? Não é uma coisa específica brasileira, isso acontece na América Latina, acontece na África, acontece na Ásia, como que as plataformas chegam em uma economia historicamente marcada pela informalidade, historicamente marcada por desigualdades também de gênero, de raça, no caso do Brasil. E isso não é nenhuma novidade. Então, se assentam em velhas questões nossas. E isso óbvio que tem alguns mecanismos mais recentes. Um deles, eu acho que, inclusive, tende a ser mais longevo do que a plataformização. O Ali pode falar disso depois também, que ele ficou até assustado, que é a datificação, ou a dataficação, porque, no fundo, as plataformas se baseiam em modelos de tração de dados e de também treinamento de dados, que mesmo quando a plataforma não existe mais, para mim isso continua sendo central para a economia digital. Eu convido vocês a passar por um livro que eu e a Julice Salvani, professora da URGS, escrevemos, chamado Trabalho para Plataformas Digitais. E a gente comenta um pouco disso, porque quando se fala muitas vezes em trabalho para plataformas, se fala muito de entregadores e motoristas e a todo, desde trabalhadoras sexuais, tem muita pesquisa no Brasil feita sobre OnlyFans, sobre privacy, streamers, criadores de conteúdo, trabalhadores de tecnologia que têm que criar essas plataformas, todo o trabalho que é realizado não por meio de plataformas digitais de trabalho, que seriam o iFood ou uma coisa, mas que são feitas por meio de mídias sociais. A plataformização do trabalho, enquanto conceito, nomeia também um pouco essa generalização para várias atividades que vão ter suas especificidades setoriais e que vão transformando cada setor, né? Hoje em dia é muito mais claro saber que o iFood não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa do setor de entrega. Ou seja, essas questões setoriais também ajudam a gente a compreender. Eu quero exemplificar ou trazer um aspecto só que eu acho que é sempre importante de comentar. Bom, tem gente que tem estudado, como o Matheus Viana Braz, professor da UEM. Eu estava agora recentemente numa reunião com ele, recentemente faz 10 minutos eu estava numa reunião com ele, que tem estudado a plataformização na área da psicologia, a questão do trabalho remoto também na psicologia, e tanto o Matheus quanto eu, uma série de pesquisadores, temos nos dedicado nos últimos anos a estudar também quem são os trabalhadores por trás da inteligência artificial, os chamados data workers, que a gente tem chamado de trabalhadores de dados que anotam, verificam dados para inteligência artificial, tanto por plataformas quanto nas chamadas BPOs, ou Business Process Outsourcing, que são terceirizadas, são tipo grandes call centers. E foi nesse modelo, por exemplo, que a empresa Sama, no Quênia, era uma empresa terceirizada da OpenAI e que foi a maior parte dos trabalhadores que treinaram os dados para o ChatGPT. No Brasil, o perfil de um data worker para empresas tipo Amazon Mechanical Turk, para Apple, para Lionbridge, é de uma mulher com mestrado ou doutorado em áreas como letras de computação, comunicação. Ou seja, são pessoas que têm maior porcentagem de treinamento formal, de formação formal, do que a maior parte da população brasileira, porque tem que falar inglês, e que foi se deteriorando também todas as condições de trabalho em setores, por exemplo, como comunicação, que as pessoas atuam como data workers, e mulheres que acabam articulando o trabalho remoto com essa multiplicação do trabalho de reprodução social, com o trabalho de cuidados, com o cuidado dos filhos. Tem uma série de pesquisas, por exemplo, do colega chamado Julian Posada, que fez doutorado com a gente aqui em Toronto, é professor em Yale, ele é colombiano, e ele tem um texto de 2021 que a gente traduziu no DigiLabel, que é como na América Latina você tem
as famílias anotando dados juntas para a inteligência artificial. Tem essa história de que o filho descobre o canal do YouTube, e aí passa para a mãe, e a coisa das famílias, que é uma coisa que é muito... Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena, que é essa coisa do comércio, dos filhos ajudando os pais no comércio, e isso vai meio se interligando o passado e o presente desses trabalhadores. E aí, o Matheus, a gente tem estudado mais, diferente de outros colegas, não mais, mas um outro setor dentro disso, que é o que a gente chegou a chamar das fazendas de clique, que não são exatamente plataformas para alimentar IA. Ou seja, é toda uma cadeia de desinformação, é toda uma cadeia de fake, de fraudes, em geral, de plataformas que são brasileiras. Por exemplo, uma tem o ótimo nome de Ganhar nas Redes, que está aberto ainda hoje, você pode ir lá ver que você vai ganhar 0,001 centavo por tarefa para clicar, comentar e curtir em perfis no Instagram, no TikTok, no Quai, e que vai alimentar uma rede de políticos, de influenciadores, de músicos, jogadores de futebol de Série C, dupla sertaneja, agências de marketing de influência. Então, isso é uma particularidade brasileira, porque você tem... os clientes são brasileiros, as empresas são brasileiras, e aproveita um pouco também de toda esse pulsar da cultura digital brasileira, que faz com que a Fernanda Torres tenha muito mais comentado, discutir. O brasileiro tem uma relação com a internet que também é diferente de outros, assim, né? E cada uma dessas subcategorias ou setores também requer diferentes relações em termos de regulação, em termos que eu até faço uma comparação rápida, que uma coisa é você regular quem é o trabalhador que está alimentando a inteligência artificial, que é algo que envolve desenvolvimento de IA no país, no mundo e tal. Outra coisa é você querer regular o que já é fake desde o início. Ou seja, são trabalhadores que criam vários perfis fakes para poder bombar as redes sociais, ou seja, de que maneira regular o que é fake em todas as suas dimensões. E o doido aí, eu vou dar um spoiler que eu acho que pouca gente sabe, que no caso das fazendas de clique, a gente foi descobrindo as pessoas que se tornavam revendedoras de contas falsas. E, obviamente, eles não chamam contas falsas, chamam de contas boas. Você está trabalhando para ganhar nas redes. Aliás, o trabalhador das fazendas de clique também é uma mulher, o perfil, mas é de uma mulher sem formação acadêmica, com o histórico de trabalho na informalidade. Eu entrevistei gente que eu catava latinha durante a pandemia, até isso ficou difícil, trabalhou como feirante, então você tem um histórico de informalidade mesmo, e só trabalha com celular, e aí que tem que criar 100 contas de Instagram para poder ganhar, no mínimo, alguma grana, e que se as contas são bloqueadas e entende-se como fake, aquilo tudo vai por água abaixo, eles não ganham nada de dinheiro. Então surge a figura dos revendedores de contas boas. Cara, a história de muita gente no Brasil, de mulheres, tem a ver com revenda de produtos da década de 80 no Paraguai, revenda de Natura, Avon nos anos 90, e até chegar essa questão da revenda hoje com contas falsas. E o que eu falei que ninguém sabe, ou que pouca gente sabe, é que o meu próximo projeto começa com a minha mãe. Esse projeto está sendo chamado de Minha Mãe é uma Peça Acadêmico. Porque a minha mãe, que tem uma história de toda essa questão da revenda, ia para o Paraguai revender coisa falsificada, depois revendeu joia, depois revendeu vibrador por e-commerce. Ela virou consultora de IA. E o nome dela é Kátia, agora ela é a Kátia. E isso me obriga a fazer uma reflexão psicanalítica e também de começar uma pesquisa. E aí resolvi, depois de só ser uma peça de uma piada, começar a levar isso a sério enquanto pesquisa. E estou começando a mapear e descobrindo outras mulheres latino-americanas com um histórico de revenda de produtos e serviços que estão se considerando consultoras de IA. Isso é uma coisa doida de como as relações de gênero e informalidade se atualizam na América Latina de uma maneira
que é, assim, é realmente uma questão histórica, né? Então, acho que tem, para finalizar essa primeira parte, e deixar o Alexandre também falar um pouco de diagnóstico, antes da gente falar de outras coisas, que parece que a gente está, que são demogorgons que vão surgindo de onde a gente nem imagina que vai, né? Que os diferentes setores vão se transformando, em países como o Brasil, ou na maioria do mundo, parece que o Brasil, a China, tem uma colega da China chamada Lin Zhang, que ela escreveu um livro chamado The Labor of Reinvention, The Reinvention of Labor. E o que ela mostra lá é também histórias de mulheres ser vendedoras de e-commerce na China. A gente tem muito mais a ver com o que se passa na economia digital em países como China, como Índia, como África do Sul, uma perspectiva quase BRICS, do que importar conceitos que venham da Europa ou daqui da América do Norte, que eles vêm de um outro contexto. E isso, das questões dos passados e dos futuros, tem me interessado, tanto para pensar o diagnóstico do que está acontecendo com a gente hoje, de não pensar que tudo é exatamente a mesma coisa, mas também nem tudo é exatamente muito novo, como também pensar as formas de resistência e organização, olhando também para o passado que a gente não conhece direito. E aí deixo para falar isso na próxima rodada e passo para o Alê. O Alê também, além de militante do BTST, além de estar envolvido com muitas questões de governança de dados, está também numa pesquisa sobre datificação. Acho que ele também pode falar um pouco disso. Bom, vamos lá. Obrigado, Rafa, por essa introdução. Primeiramente, agradeço o Enzo, o Ricardo, o Tainara e todos os demais que fizeram isso aqui acontecer. É uma gratidão incrível poder compartilhar um pouco dessas histórias e um pouco do acúmulo que a gente tem até hoje, né? Eu começo falando, e acho que eu contribuo mais nessa conversa, explicando um pouco do que é o núcleo de tecnologia do movimento social. Pode parecer um pouco não tão intuitivo um movimento que luta por moradia se meter com a história de tecnologia. E ainda mais colocar todas as questões que a tecnologia traz para a nossa sociedade, incluindo o trabalho. E é importante contar essa história porque o núcleo de tecnologia ele não vem para invadir computador ou cometer algum tipo de ilicitude com a tecnologia e com a luta que a gente faz dentro do movimento social. Ele vem para apoiar o trabalho de luta, os trabalhadores e tudo mais que a luta necessita, né, em relação à tecnologia, e essa é a nossa tarefa dentro do movimento. Isso se perpassa e se encaixa muito bem, tanto a história do núcleo de tecnologia, quanto as alternativas que a gente encontrou para o nosso povo, de luta dentro dos acampamentos, dentro das ocupações. O Contrário de Quem Luta, eu vou destrinchar um pouco essa experiência, mas ele surge como uma ideia, o que é o Contrário de Quem Luta, né? Eu vou historicizar um pouquinho para a gente entender. Essa forma de tentar encontrar uma alternativa de renda para os trabalhadores das ocupações e do povo que luta por moradia, que vem de uma realidade periférica e que, como o Rafa falou bem na fala dele, que dentro do contexto brasileiro você tem uma desigualdade e uma informalidade muito grande e dentro dos trabalhos e da forma que as pessoas elas conseguem renda no seu dia a dia. Até uma reflexão importante, né, falando um pouco dessa coisa do norte global e do resto do mundo, né, desse mundo majoritário, o que o norte global tenta trazer como o que eles chamam de gig work, né, o trabalho, esse trabalho de bicos, é basicamente a realidade brasileira e de muitos países como o nosso, como o Rafa bem citou. E dentro dessa perspectiva, a gente procurou, isso antes mesmo do núcleo de tecnologia existir, fazer essa relação entre o povo que está nas ocupações, que tem os seus trabalhos e demandas de trabalho de pessoas em geral que se sentem
via de regra, afeitas com a luta por moradia do MTST. Essa ideia já existia e nesse momento vem tanto já o governo Bolsonaro em 2018 para 2019 e logo depois da pandemia, as questões de renda do povo, elas se agravaram e ficaram mais complicadas. Muitas pessoas perderam o emprego e precisaram ir para a informalidade, e no momento em que o trabalho informal ele foi muito, muito prejudicado pelo isolamento. Então, a gente pensou especificamente num processo de renda, de como que a gente conseguiria trazer renda para essas pessoas, dentro desse cenário de uma desigualdade que aumentava durante o governo Bolsonaro da pandemia e que, ao mesmo tempo, afetava profundamente tanto a autoestima, mas, sobretudo, as condições materiais de vida de cada um dos acampados, e que a gente conseguiu suprir isso com muita solidariedade, com muita ajuda, dentro das ocupações e dos acampados que fazem a luta. Nisso, a gente, como núcleo de tecnologia do MTST, com essa missão de colocar, de estar a tecnologia a serviço do povo, a serviço dos trabalhadores, pensamos numa possibilidade de fazer em juntar esses trabalhadores que estavam procurando renda e as pessoas que poderiam contratar esses serviços. E aí que, pensando nas soluções possíveis para essa mediação, a gente pensou no Contrate Quem Luta. O Contrate Quem Luta, o que ele é de fato? Ele é um chatbot. Você pode, enfim, do ponto de vista de plataforma, você pode entender ele como uma plataforma, mas, de qualquer forma, ela não tem as questões de datificação, ela não tem questões de uma mediação algorítmica, então a gente pode até ir um pouco para além, para tentar, talvez, explorar um pouco de o que essa experiência tem ou não tem a ver com plataforma, ou se é correto não dizer. Mas fato é que a tecnologia em prol do que os trabalhadores estavam precisando. E essa tecnologia, ela foi pensada e abordada junto com a organização dos trabalhadores. É importante dizer também que o processo de organizar os trabalhadores, ele nunca foi substituído por nenhuma ferramenta tecnológica, sobretudo digital. A organização dos trabalhadores é o que é feita no território, conversando com eles, falando com todas as pessoas que estão interessadas em se organizar. Então, o Contrate Quem Luta, ele vem como uma tecnologia que consegue satisfazer as demandas que vieram da organização do trabalho, organização dos trabalhadores, e não o contrário. E o que é isso, o Contrate Quem Luta? É um chatbot que você pode, que você conversa via WhatsApp, e aí eu vou entrar um pouco também rapidamente no porquê das escolhas de plataformas e das contradições que existem nelas, mas basicamente é um chatbot de WhatsApp em que você solicita um serviços de cuidado, faxina, construção civil, reparos, e que esse pedido ele passa por uma revisão humana e é passado para algum prestador de serviço que está dentro da nossa base de trabalhadores, né? Essa gestão é feita pelos trabalhadores mesmo, e a gente, como núcleo de tecnologia, dá apoio em relação a qualquer questão técnica que venha a aparecer. A solução do Contrate Quem Luta, ela não é um aplicativo, ela não é um site, a gente escolheu um chatbot, acho que tem um primeiro motivo mais específico, que é realmente a dependência do Brasil e do brasileiro e da brasileira em relação ao WhatsApp. O WhatsApp ele tem algumas questões que tornam cada vez mais dependentes o trabalho das pessoas. Primeiramente, é porque as pessoas elas são letradas em WhatsApp. As pessoas elas sabem usar o WhatsApp mais do que alguma outra plataforma. Esse é um primeiro quesito. A segunda coisa é que, por conta da franquia zero no Brasil, para quem não sabe, a franquia zero é quando você contrata um plano,
no final, se você gasta todo o seu pacote de dados, algumas plataformas elas continuam disponíveis, transacionando dados, fazendo upload e download de dados normal. E são via de regra Big Techs, e quem regulamenta tudo isso e permite que isso aconteça é a Anatel, junto com as grandes empresas de telecomunicações, como Claro, Vivo e TIM. Então, e tem um estudo que agora eu não vou me lembrar os números exatos, mas que acho que é mais ou menos metade da população brasileira que detém esses pacotes, eles ficam metade do mês com essa internet, vamos dizer assim, total, podendo transacionar dados e acessar a internet com o que ela quiser, mas os outros 15, 14 dias do mês, ela não consegue, porque o pacote acabou, e ela fica apenas com WhatsApp, Instagram, Google Maps, enfim, alguns outros serviços também relacionados com alguma Big Tech. E então também teve esse quesito da gente entender que a realidade das pessoas, para a gente conseguir se comunicar com elas, a gente precisaria usar o WhatsApp, e por conta dessa dependência profunda que há em relação à utilização de internet e conectividade significativa hoje no nosso país. Acho que é importante também colocar o tipo de relevante que, dentro da nossa perspectiva, tanto do movimento quanto do núcleo de tecnologia, que é uma parte do movimento e que pauta a tecnologia, todo desenho, todas as formas de se construir tecnologia, ela tem que ser a serviço do povo. Eu acho que uma coisa que é importante da gente pensar, e alguns termos que a gente utiliza e vê, que acho que o mais famoso, que ficou um termo mais famoso, é a questão do cooperativismo de plataforma, mas que a gente transcende um pouco isso e pensa em tecnologias em prol do trabalhador. Porque a gente não se organiza exatamente como uma cooperativa, apesar de ter uma organização horizontal em relação à organização do trabalho e das demandas, e também a gente não é exatamente uma plataforma, porque não se comporta como tal, e não tem no seu coração, vamos dizer assim, né, não existe um modelo de negócio que se propõe a pegar algum tipo de taxa. Todo o dinheiro que a gente pode pegar, todo o dinheiro que a gente precisa gastar, na verdade, de infraestrutura, ela vem de outras fontes, ela não vem do trabalhador, ela está a serviço do trabalhador, então ela não tem nenhum tipo de taxa, não pega nenhum tipo de dados, não faz nenhum tipo de mediação algorítmica sem passar por um humano antes daquela relação de trabalho ela se perpetuar. E aí, acho que é importante também fazer falando ainda de núcleo de tecnologia e o que a gente trabalha lá dentro, e um pouco em relação à organização de trabalhadores, a gente tem outras duas experiências que são importantes para a gente fazer essa reflexão. A gente teve um projeto com a Rede Mulheres do Maranhão, que é do Pará-Maranhão, e que elas escoam os produtos delas numa linha férrea, que é da Vale, e pela mediação de uma ONG chamada Mandu, a gente fez esse trabalho de fazer como se fosse uma plataforma, mas é mais um sistema para satisfazer algumas demandas em relação a estoque e vendas, porque é um lugar que não tem internet em muitos dos pontos, tem muitas pessoas analfabetas, precisava ser uma aplicação em um sistema também do ponto de vista físico, com servidores locais, para satisfazer essa demanda que vem de uma realidade de anos do trabalho dessa rede lá no Maranhão. E o outro é a experiência com Senhoritas Courrier, que é uma cooperativa de mulheres e pessoas trans, no qual todo o trabalho e o desenvolvimento dessa plataforma foi feito em conjunto com as entregadoras e os entregadores de lá, e pensando muito na concepção do que era necessário quais eram as tecnologias necessárias especificamente para aquele cenário do modelo que elas seguem de entregas, e quais são as necessidades reais
dessas pessoas, ao ponto também da relevância de os trabalhadores estarem seguindo de forma gradual o que está sendo feito na tecnologia. E isso sempre tendo uma troca importante entre esses diferentes atores, né, que seriam os trabalhadores de tecnologia, que eu ainda nem falei muito sobre, mas como os trabalhadores de tecnologia estão a serviço de todas as categorias em geral hoje, e eles acabam afetando o trabalho de todo mundo, porque são as pessoas hoje que desenvolvem esses aparatos tecnológicos que fazem, no fim do dia, essa mediação. E para finalizar essa primeira parte, eu acho que tudo que tem em conjunto com isso realmente, tanto desses 3 projetos que eu passei, tendo o Contrate Quem Luta como o projeto hoje mais perene e para dentro do movimento, é esse processo de desenvolvimento, criação e apropriação da tecnologia em relação aos trabalhadores. Eu acho que é aí que está o ponto, independente da experiência especificamente, se ela se resulta em algum tipo de métrica específica ou na expectativa de algum retorno específico, o método e a forma de se fazer, nós acreditamos que tem que ser essa. É muito importante que as coisas escalem, é muito importante que você consiga fazer uma coisa que diminua o trabalho dos próximos que estão vindo. Mas você não pode, em nome disso, enfiar a goela abaixo qualquer tipo de tecnologia que pode não ser adequada para um conjunto de trabalhadores. E agora, para finalizar mesmo, acho que é importante, só porque o Rafa tocou nesse assunto, eu acho que faz todo sentido, que é em relação à datificação mesmo do trabalho e como que isso se relaciona profundamente com as plataformas e o modelo de negócio das empresas. Fugindo de tudo isso, foi o que a gente procura fazer aqui dentro do Núcleo de Tecnologia. Eu também estou no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e trabalho é uma questão muito complicada de você debater lá dentro. A gente ainda não conseguiu criar uma estrutura lá dentro para conseguir debater isso com mais afinco. Tem a companheira Débora, que é da CUT, que está lá também, mas é muito caro que a plataforma, é muito caro para a plataforma que ela datifique os processos de trabalho. Tanto para você definir as mediações necessárias que você tem que fazer, por conta de saber o que está acontecendo de forma muito específica e de forma muito bem desenhada o que o trabalhador está fazendo. E nessa captura de dados, você também capta a forma do que o trabalhador trabalha, o saber fazer daquele trabalhador, né? Quais são as rotinas, os comportamentos, e todos esses dados, eles viram no final do dia, eles vão para um amontoado de dados que essas empresas, plataformas trabalham para desenvolver outros produtos digitais, para automatizar tarefas que você, a partir do saber fazer do trabalhador que está plataformizado, e também para o perfilamento dessas pessoas, para apoiar nas gamificações, enfim. A plataformização, ela traz esse pacote, e a datificação, que nada mais é do que a digitalização da informação, ou seja, também a produção de dados a partir da nossa interação humano-computador, ou humano-máquina, e pensando sempre no viés de produção de dados, ele não existe a priori, você não extrai dados, então você produz dados dentro da plataforma, e o que produz é a interação do humano com o computador, é a subjetividade do humano que está sendo colocada ali no processo de utilização da plataforma. E eu acho que eu fico por aqui, e também para citar, só para não ficar solto, a pesquisa que eu estou dentro do Centro de Pesquisa de Comunicação e Trabalho da Escola de Comunicação e Artes da USP, junto com a professora Roseli Fígaro, e o Rafael faz parte também dessa pesquisa, a gente procura estudar o trabalho do comunicador e como que a datificação na utilização de plataformas como Google Drive, Google Docs, Office, Trello, enfim, Slack, enfim, qualquer dessas plataformas, e como que a datificação é fundamental, tanto do ponto de vista do produto de comunicação, como desses dados, do saber fazer do trabalhador e de comportamentos
que você consegue detectar ao observar, quase de uma forma taylorista, esse trabalhador e adquirir todo esse conhecimento subjetivo e objetivo do trabalhador. É isso, pessoal. Encerro por aqui essa primeira parte. Ótimo. Eu, continuando o que o Ale está falando, pontuar algumas coisas também, né? Quando a gente vai falar de o que fazer com o trabalho com plataformas, a gente tem desde questões de cima para baixo, políticas públicas, regulação, pensar o papel do Estado, e questões que venham de baixo para cima, questão de trabalhadores, greves, protestos, mobilizações, construção de associações, coletivos. No Quênia, teve a construção da Associação dos Etiquetadores de Dados, Labelers, lá no Quênia. Eles construíram esse ano e formalizaram isso como passo para a sindicalização desse setor. Eu tenho acompanhado, por exemplo, acompanhei as greves dos roteiristas de Hollywood em 2023 em relação à inteligência artificial, e que tem rolado protestos também no âmbito no Brasil dos dubladores, porque um acordo que pode ser justo para os atores em Hollywood, atores e atrizes, que eles estão vendo de deixar a IA dublar a voz deles em 12 idiomas, eles vão ganhar um a mais por isso. O sindicato está a favor disso, mas isso vai afetar diretamente trabalhadores no sul global, em países como o Brasil. Ou seja, como a gente pensa regulações internacionais, como a gente pensa de endereçar, entender essa cadeia de valor por trás dos dados da IA em diferentes setores, e também como a gente constrói alternativas a esse cenário, ou seja, não só de regular isso que já existe, mas como a gente cria alternativas a esse cenário. Em 2016 ou 2015, um colega professor da New School chamado Trevor Shows criou esse termo chamado cooperativismo de plataforma. E que inspirou toda uma primeira onda, digamos assim, de estudos sobre plataformas cooperativas, de entender o que é isso, de ver como isso batia de alguma maneira na América Latina, no Brasil. E como o Ale falou, a gente começa a perceber na base das questões da América Latina que o que se estava se construindo não era exatamente nem cooperativas nem plataformas. E é exatamente o título de um texto meu, que é exatamente nem plataformas, nem cooperativas, ou nem somente plataformas e nem somente cooperativas. E como isso se amplia numa realidade latino-americana. E isso se deve a alguns fatores. O primeiro é o que significa o cooperativismo brasileiro. Tem pelo menos duas grandes tendências. Uma, que é o cooperativismo chamado oficial da Organização das Cooperativas no Brasil, que é muito ligado ao agronegócio, ligado a plano de saúde como o Unimed, que tem um olhar para o cooperativismo de plataforma, que assim, ele esteve sempre em embate historicamente com as instituições ligadas à economia solidária e ao cooperativismo popular, que a Unisol e outras, a Unicafes e outras associações que vão pensar mais a agricultura familiar, que vão pensar mais o que significa as cooperativas menores, no sentido também de um olhar inspirado pelo Paul Singer. E essas organizações estiveram em lutas internas por muito tempo. Com o cooperativismo de plataforma, isso está no relatório que o Rafael Zanata fez sobre o cooperativismo de plataforma. Ele fala que essas tensões se acentuam no contexto de plataformas. Ou seja, a OCB vai praticamente defender que as cooperativas têm que se tornar quase startups, ou seja, um olhar que vai por esse caminho, e que a gente, num outro campo, é interessante que as instituições ligadas à economia solidária, elas não se interam desse debate. Então, a gente, quando eu falo a gente, laboratórios de pesquisa, movimentos como ITST, coletivos como Senhorita, a gente passa a ocupar esse espaço que, de alguma maneira, as próprias instituições da economia solidária não ocuparam. E a gente passa a ter embates também.
né? Isso tem vários eventos que a gente faz, que aí começam disputas entre diferentes olhares. Dali, o Rafael Zanata chega à conclusão, de uma perspectiva habermasiana, de que é necessário que os amiguinhos se conversem. E aí, Rafael Groman vai lá e discorda de Zanata, dizendo que concorda com o diagnóstico, mas eu acho que é impossível de fazer uma coalizão com projetos de sociedade completamente diferentes. Em algum momento, porque é realmente muito difícil de compor. A gente até tentou, para não dizer que não tentamos, dialogar. Eles ficaram muito bravos porque eles deram um financiamento grande para a iniciativa do cooperativismo de plataforma. A Conferência Internacional do Cooperativismo de Plataforma acontece no Rio, em 2022. E eles, a OCB é uma das principais patrocinadoras, mas as maiores estrelas foram organizações como o MTST. Isso também acirrou uma série de tensões. E a gente começa a ver o que significam os valores também da economia solidária para além da institucionalização das cooperativas. Eu comecei estudando cooperativas na área de jornalismo. E eu vou para a Argentina em 2018 e vejo que lá tem um monte de cooperativas de jornalismo e no Brasil tem poucas, tem 2 ou 3, uma delas em Santa Catarina. Só que no Brasil tinha uma série de coletivos que tinham valores semelhantes às cooperativas, mas que não eram institucionalmente cooperativas. Porque aí você tem uma relação também jurídica do que significa construir cooperativismo na Argentina, que é a alternativa mais fácil e barata. E no Brasil você sai com um monte de taxa em cima, porque o próprio lobby da OCB no Congresso de nunca ter deixado passar, só recentemente foi passar uma lei de economia solidária, que sempre foi uma questão, quer dizer, como que é mais custoso você construir isso. E antes, a gente lia também isso, lia na prática, né, como uma espécie de falta. Então, alguns coletivos se tornaram formalmente cooperativas, como o caso do Senhoritas Courier, ao longo dos tempos, e quando eu venho para Toronto, eu descubro, tem uma colega de trabalho chamada Caroline Hussein, ela tem uma pesquisa com mulheres negras na diáspora africana, construindo também coletivos e cooperativas de moedas sociais, ou de pequenas poupanças e tal. E ela vai cunhar um termo que me parece muito interessante, que é assim, de variedade de cooperativismo, ou de beber da fonte da economia solidária popular, mas não necessariamente ser institucionalmente marcado por esses valores. Então, essa é uma questão. A segunda questão são as tecnologias que saem daí, que não necessariamente vão ser plataformas. Eu lembro que em 22 eu escrevi um texto para o blog da Boitempo que foi quase mãe de nasce, que era eu criticando a prefeitura de Araraquara, que tinha acabado de criar o aplicativo para os motoristas, e esse aplicativo, na verdade, eles estavam alugando o aplicativo de uma empresa local, cuja missão era que o aplicativo deles tornasse o aplicativo oficial de todas as prefeituras do Brasil, e o cara era formado no Vale do Silício, enfim, com toda... Eu falei, vai trocar o iFood por isso, as lógicas são as mesmas, e não tem nada a ver com soberania digital, quem é que tem a gestão, o gerenciamento também dos dados, das infraestruturas, que estava sendo completamente... não estava sendo olhado propriamente, né? Ou seja, como pensar essas questões de uma maneira que não seja tecnosolucionista, de que eu tenho esse problema e construo uma tecnologia para resolver aquilo, mas que parta realmente das necessidades das comunidades. E a partir disso a gente passa também a ficar desconfortável com a denominação cooperativismo de plataforma. A gente falou que está fazendo é uma coisa que é inspirada, mas que o que está acontecendo é algo que é mais amplo, porque não é só ligado a cooperativas e não é só ligado às plataformas. E a gente começa a tatear, o próprio Rafael Zanata cria um termo plataformização solidária, o Daniel Santini e o Celso Aviar criam Economia Solidária 2.0, a gente vai para um evento em Quito e começa a nascer essa ideia de um cooperativismo solidário de plataforma ou a ideia de economia solidária digital, economia digital solidária. No meio do caminho, o pessoal do qual o MTST faz parte
lança um decálogo para a economia digital e lança um termo economia digital solidária. E ano passado a gente fez uma publicação com o governo federal, a Digilembro, Fundação Rosa Luxemburgo e o Secretaria de Economia Solidária. O nome do livro que a gente fez, assinado pelo Lucas Milanese e pelo Emanuele Rubin, chama Economia Solidária Digital. E a gente brinca com esses dois termos, porque a gente fala que a economia solidária digital também pode ser chamada de economia digital solidária, depende com quem a gente está falando, porque ela honra as tradições de economia popular solidária muito forte na América Latina, ao mesmo tempo que significa a digitalização das questões tradicionais da economia solidária e a luta por economias digitais com mais solidariedade no centro. E isso honrando também tradições e que eu fui descobrindo ao longo do tempo. E eu já passo para fazer a segunda rodada também, eu vou te dar o gancho do VoIP. O quanto a gente conhece pouco o que se passou na América Latina em termos tanto de economia solidária quanto de tecnologias livres, ou tecnologias comunitárias de maneira mais ampla, né? Ou seja, a América Latina tem muita história, muitas vezes apagadas, muitas vezes caóticas, de economia solidária, de políticas para economia solidária, na Argentina, das fábricas recuperadas por trabalhadores, de serem pensadas como uma maneira de luta, e também de tecnologias comunitárias. E estou chamando de tecnologias comunitárias de maneira ampla, para englobar desde o projeto CyberSyn no Chile, que era para trazer a cibernética para o planejamento socialista da economia chilena, que foi contado pela Eder Medina no livro Cibernéticos Revolucionários, e também no podcast do Morozov, chamado de Santiago Boys, para passar de como Cuba construiu algoritmos para bibliotecas populares nos anos 70, que eram algoritmos de ciência da informação que não eram os mesmos algoritmos usados nas bibliotecas dos Estados Unidos e da Rússia. Eu comecei nesse processo de ir atrás do passado, a descobrir projetos de tecnologia alternativa no Uruguai, no Paraguai, e que isso a gente não conhece o que se passou com a própria América Latina, que são histórias invisibilizadas, que são histórias apagadas da nossa própria história. No próprio governo Lula 1 e 2, você tinha a Secretaria de Economia Solidária, você tinha muito forte o movimento software livre e o Ministério da Cultura do Gilberto Gil apoiando o movimento software livre. Só que eu descobri que, e isso fazendo um trabalho de campo em Brasília, que essas duas galeras nunca conversaram entre elas, porque a comunicação interna de Brasília, os projetos também, isso nunca foi articulado. E aí a gente tem argumentado o quanto que o Brasil e alguns países da América Latina, como a Argentina, a gente tem a faca e o queijo na mão para começar a fazer mais essa articulação a partir de baixo. E a gente passou também, esse é um tema do livro que eu estou escrevendo agora, que é como evitar dois caminhos fáceis em relação a esse tema. Um caminho fácil é dizer que isso não funciona, e que a história já provou que isso não funciona, ou que esse não é o caminho para a revolução, ou que isso não vai resolver os problemas da economia digital, ou da economia no geral, que é não olhar também o papel dessas organizações e também o que significa funcionar e o que não significa, o que significa não funcionar, ou como essas coisas são feitas também para que não sejam funcionadas. E o segundo caminho, que também para mim é igualmente perigoso, é o da gente cristalizar e romantizar essas histórias que vêm. Eu lembro quando eu estive na Argentina, para pesquisar o tempo para a Argentina em 2018, depois, enfim, tive até uma live com ele segunda-feira agora, e tinha um incômodo deles, o seguinte: todo dia vem um jornalista dizer que nós somos maravilhosos, nós somos guerreiros, que a gente está fazendo tudo para lutar. Ou mesmo o caso da senhorita Escurria, que tem 10 pessoas, às vezes elas recebiam 3 pedidos de entrevista de acadêmicos por dia. E como que isso também prejudica o que a gente chama de laboratórios da economia digital. Ele está falando ainda de experimentos, de protótipos, de laboratórios, de coisas que não podem ser analisadas como coisas cristalizadas, que estão em andamento, ou que estão em processo de aprendizado. O que foi o contrato de quem luta no início não é a mesma coisa do contrato de quem luta agora, porque as pessoas vão aprender: isso aqui deu certo, isso aqui não deu.
E às vezes a gente, pesquisadores, e como eu sou da área de comunicação também, jornalistas, não sei o quê, tende às vezes a cristalizar essas coisas como isso é isso, vamos para o próximo tópico, que é tal coisa. E aí eu tenho falado disso a partir da perspectiva de aprendizados, de construir memórias e também de questionar o que significa fracasso e sucesso. Posso falar disso hoje, talvez não da rodada de perguntas, porque isso é uma outra história. E aí estamos no projeto, o Aletá também, financiado pelo governo canadense, chamado WOIP, Worker Owned Intersectional Platforms, que em outras plataformas de cooperadas por pessoas trabalhadoras de interseccionalidade, mas basicamente a gente juntou 6 coletivos, cooperativas, movimentos sociais de Brasil e Argentina, sendo 4 de tecnologia e 2 de entrega, para pensar aprendizados compartilhados entre esses 2 países e entre diferentes setores. No Brasil, tem MTST, Senhoritas Corrier e Maria Lab, que é um coletivo hacker feminista. Na Argentina está a Central Cooperativa, que é uma cooperativa que chama de cadeteria de entrega na cidade de Salta. A Federação Argentina das Cooperativas de Tecnologia, que tem mais de 40 cooperativas lá, e a Alternativa Laboral Trans, que é uma cooperativa de tecnologia só para pessoas trans. E aí é muito interessante esse processo. A gente está no processo agora de escrever um relatório conjunto do que nós, brasileiros, aprendemos com a Argentina, do que a Argentina aprendeu com o Brasil, em termos de diferentes legislações. Tem uma questão que eles acham que a gente no Brasil mobiliza mais, mas que na Argentina eles conseguem pensar isso de uma forma de modelo de negócio local que é mais desenvolvida que no Brasil. A gente foi vendo como as questões de raça são pouco discutidas na Argentina. E um dos maiores aprendizados no Brasil juntou uma cooperativa, um movimento social e uma organização sem fins lucrativos. Como que a resposta não estava exatamente em uma mesma institucionalidade. Ou seja, isso é também importante. E antes de falar, uma coisa que eu esqueci de falar do caso do Núcleo de Tecnologia do MTST, que além de falar de soberania digital, que também é outro tópico, que como o Núcleo de Tecnologia consegue... Ele tem uma espécie de um conforto... Como não é conforto? Ele tem uma bagagem institucional do movimento social. Ou seja, muitas cooperativas, às vezes, nascem fragilizadas porque não são incubadas. Então, você tem um histórico de um movimento que é mais responsabilidade, mas que você tem também uma retaguarda de como fazer as coisas. E como que o Núcleo de Tecnologia foi também ajudando a organizar trabalhadores de tecnologia, como o próprio Alê. E isso é também algo importante, né? Que eu acho que ainda não se tem... É algo que eu acho que está nos desafios futuros do próprio núcleo, que bom, estamos aqui organizados trabalhadores de tecnologia, o que queremos para o futuro? O que significa pro movimento, de comunicação interna no movimento sobre qual o papel da tecnologia? O que isso significa soberania digital a partir de baixo? Aí uma das questões que vem no próprio projeto, e que nem eu não tenho resposta, mas talvez tenha, que são as questões, por exemplo, do que significa soberania digital a partir do poder popular, a partir de baixo, e as noções de autonomia, por exemplo, que vem especialmente de movimentos zapatistas, de movimentos também de autonomia coletiva na América Latina, e que também estão muito vivos, assim. Então, passo para o Alê para ele falar um pouco, se quiser falar sobre soberania, sobre o VoIP, sobre algumas das questões que têm aparecido. Perfeito, Rafa. Pegando o gancho, acho que é importante uma perspectiva em relação a esse projeto, que é o VoIP, né, que é uma plataforma interseccional pensada para a América Latina, né, e eu acho que acho que dos grandes aprendizados que a gente teve discussões importantes em relação à apropriação das tecnologias pelos trabalhadores, a gente teve discussões sobre os dados que os trabalhadores utilizam, teve discussões sobre a organização dos trabalhadores, sobre o cooperativismo, as diferentes formas de... como são diferentes as formas de você criar uma cooperativa no Brasil e institucionalizar ela como é na Argentina.
e esse papo acho que muito forte em relação à soberania e autonomia, e numa perspectiva também entre dois países, e tentando extrapolar isso um pouco para a América Latina. Pois bem, começando, eu acho que olhando para a Argentina, e imagino que essas diferenças elas podem ser detectadas em quaisquer países, né, que a gente for comparar com o Brasil, seja para pior ou para melhor. No caso da Argentina era para melhor, assim, o caso de lá de cooperativismo, como o Rafa falou, é algo que realmente vale a pena economicamente você criar uma cooperativa quando você tem um arranjo de trabalhadores, um coletivo de trabalhadores, e você quer executar e vender serviços e criar um modelo de negócio em cima disso, né? Uma coisa que me chamou muita atenção e entra por esse papo de como organizar trabalhadores de tecnologia, por exemplo, e a própria organização lá, você tem a FACTIC, que é uma federação com mais de 30 cooperativas de tecnologia. E aqui no Brasil eu conheço a EITA e conheci mais uma esses tempos, que eu também não vou lembrar o nome, pode ser que tenham mais, mas com certeza não são tantas quanto lá, e com certeza a FACTIC não é a única federação de cooperativas, ou há outras cooperativas independentes que não estão dentro do guarda-chuva dessa federação. Então, a forma como se apropria da tecnologia, como você transporta o trabalho do trabalhador de tecnologia, como você organiza e como você transporta, né, esse trabalho do profissional de tecnologia para o mundo de trabalho também, né? Como compondo uma rede maior de atuação, que você possa ter esses diferentes atores, como o Rafa falou, de ONG, com movimento social, com cooperativa, e como que você faz esse arranjo. Eu acho é muito caro para a gente no grupo de tecnologia que a gente consiga organizar o trabalho técnico, né? O trabalho de tecnologia, e que a gente consiga oferecer isso para a classe trabalhadora em geral, mas obviamente com os limites do tamanho que a gente tem e dos limites políticos que esse tipo de atuação ele entrega. Acho que um exemplo muito importante que o Rafa trouxe é a experiência de Araraquara, e é uma experiência de Araraquara, não é algo incomum de você organizar os trabalhadores, ter eles, ou você, vamos dizer assim, já ter um coletivo pré-organizado de trabalhadores, e você em colocar tecnologia, vamos dizer assim, né, digitalizar, plataformizar, enfim, transformar aquela economia popular solidária, ou uma economia que pode não ser tão popular ou solidária assim, mas de enfiar goela abaixo alguma tecnologia, ao perceber que o mundo ele está cada vez mais digitalizado, a partir das nossas referências do que é uma boa digitalização, ou mesmo sem saber como se faz uma governança disso. Então, a ferramenta é importante que ela seja do trabalhador, que ela seja governada pelo trabalhador, desenhada pelo trabalhador, obviamente com os limites todos, tanto econômicos quanto de governança e organização do trabalho que isso traz. É importante a gente ter em mente que o que a gente discutiu nesse projeto, pensando nessa plataforma, ou quais são as características de um trabalho, de uma plataforma de trabalho que leve em conta questões de raça, gênero e classe, que leve em conta os diferentes países da América do Sul, no caso. É importante a gente colocar sempre em perspectiva que a tecnologia ela é importante, a gente vai ficar para trás se a gente não também se digitalizar, seja na luta do movimento social, seja na atuação desses coletivos, seja na atuação da cooperativa, mas não necessariamente em termos de mercado. Vai ser, por exemplo, a gente escreveu, o Rafa até acho que fez, não sei se foi o prefácio ou a contracapa de um livro que fala sobre autogestão. Nós, no Núcleo de Tecnologia, inclusive assinamos como Núcleo de Tecnologia, escrevemos sobre o assunto não era exatamente isso, né, o título do capítulo, mas se uma visão dos trabalhadores de tecnologia em relação a essa disputa com as big techs, ou as disputas com as plataformas, né?
E muito do que a gente tem de conclusão lá é de que é inviável a gente, tanto do ponto de vista de comunicação, dos meios de produção de comunicação, sobretudo, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de lobby, do ponto de vista de mercado, a gente querer desbancar um iFood da vida nos seus próprios termos. A gente provavelmente vai perder essa disputa. A gente conseguiria fazer isso acho que de uma outra forma, mas acho que não é exatamente o que eu quero dizer, mas o que a gente tem que experimentar e experienciar são essas e ter isso como um horizonte de luta e como um horizonte e como resultados práticos da luta, esses projetos que não se necessariamente se escalam ou que eles podem, dentro, como eu falei no começo, de uma métrica, dentro de cada métrica que cada um tem, falhar ou não, ou se da métrica do jornalista isso não está na rua daqui 6 meses, quer dizer que o negócio deu errado. Então, acho que é importante, e é importante ver também, dentro dessa pesquisa deu para identificar o quanto de ponta solta e o quanto de ideias, e aí eu vou chegar para essa parte de soberania digital e autonomia, que foi muito caro para essa pesquisa, quanto de reflexão ainda a ser feita, um mato alto ainda para ser abordado em relação a como esses trabalhadores que foram jogados para a plataformização e para a precarização das suas funções e a conexão disso com as suas próprias ferramentas de trabalho e da sua própria mediação e da aparência de autonomia. Isso é muito caro, é muito importante, porque o trabalhador que vai para uma plataforma, ele, via de regra, ele vê uma liberdade muito clara, quase como um menu do Netflix, ou YouTube, ou uma rede social, em que ele se sente muito autônomo do que está fazendo lá. E não como um rato de laboratório que, enfim, tem dentro da sua vamos dizer assim, cosmovisão que está ali dentro. Então, o que a plataforma traz é esse sentimento do que a gente chama, não lembro o termo exatamente, o mais correto que é utilizado, mas essa falsa autonomia, né, que os trabalhadores têm. E aí, para falar dessas questões, acho que é muito importante para puxar acho que esse papo sobre soberania digital e sobre autonomia, e a gente defende um caráter de uma soberania digital popular, que a soberania, via de regra, eu não vou entrar nesse assunto especificamente, mas ela é sempre associada ao Estado, ou o poder do Estado como Estado soberano, que vai, enfim, a partir das suas vontades e características geopolíticas, ter autonomia para a atuação, né? Mas quando a gente fala de soberania digital de um caráter popular ou uma soberania digital feita pelo poder popular, a gente está falando tanto de processo quanto ponto de chegada. Eu acho que e também a gente não está territorializando essa vitória, vamos dizer assim, e nem esse processo. Então, na nossa perspectiva, a soberania digital, ela não, a soberania em geral, vamos dizer assim, ela não é necessariamente quando o Estado brasileiro ele consegue suprir as suas necessidades em relação a um assunto específico, porque se a gente lutar por uma soberania digital que só esteja na mão do Estado, vai sair um governo progressista, entrar um fascista e acabou. Toda essa soberania e toda esse acúmulo de forças que foram feitas durante o tempo vai ser transportado para uma política que não é do nosso interesse e nem interesse da população. Então, o caráter popular dessa visão de soberania, ela tem alguns aspectos. É um tema bem complexo e eu acho que a gente, à medida que vai lutando e vai experienciando a luta e estando junto com o povo, a gente vai compreendendo isso um pouco melhor e a evolução, enfim, geopolítica e de todos os aspectos da interferência da tecnologia no mundo do trabalho, sobretudo. Mas, voltando, a soberania digital popular, para a nossa visão, ela tem que estar a serviço do poder popular, seja via um conceito que a gente diz de uma PPP, mas de uma parceria público-popular, então, pegando iniciativas populares para que tenham contratos e compras públicas, por exemplo, com o governo, de que você não necessariamente associe toda uma infraestrutura específica com o país
que ela esteja sobre jurisdição do governo, ou que você tenha mecanismos de governança em que o povo possa atuar ali dentro. Isso é um pouco da nossa visão de soberania digital. E foi muito caro esse papo e as reflexões que a gente fez em relação a isso, porque há outras perspectivas também. Existe uma perspectiva que daí vem mais sobre autonomia, que é em relação ao quanto que, de uma forma estrutural, muito difícil e quase heróica de você ter, como é, por exemplo, o movimento zapatista, você ter uma influência dentro do seu coletivo político e de trabalho, de atuação, do ponto de vista de soberania tecnológica, você conseguir ser autônomo dentro desse mundo em que, para você contratar um banco de dados, é muito custoso você contratar fora das big techs. Para você subir um aplicativo, é muito ruim se você não sobe na loja da Apple ou na loja do Google. Você vai fazer um aplicativo, você vai fazer ou no sistema operacional que está na mão do Google, ou você vai fazer no sistema operacional que está na mão da Apple. Você não consegue nem fugir um pouco disso. Mas dentro dessa perspectiva toda e dentro das possibilidades de atuação e até encontrar brechas, né, nessa forma de organização da tecnologia organização não, né? Essa forma de monopólio, de oligopólio que a tecnologia nos apresenta como serviço, como você encontra algum tipo de brecha para que você seja autônomo naquilo que você quer fazer da sua finalidade. Então, se a minha finalidade, por exemplo, Maria Lab, tem um trabalho muito importante com segurança cibernética para mulheres, e em última instância, de segurança de mulheres. Ela faz utilizando software livre, utilizando infraestrutura própria, e a partir de todos os desafios que é colocados para o coletivo delas, conseguem subverter um pouco dessa dependência grande que a gente tem em relação ao oligopólio dessas big techs, e consegue construir autonomia do ponto de vista da finalidade do valor social do que elas querem fazer. Então, isso foi uma reflexão também muito importante em relação à soberania e autonomia, que eu acho que elas se misturam de muitas vezes. Rafa, eu não tenho uma resposta ainda para isso, mas eu tenho essas perspectivas. E um pouco da autonomia que a gente tanto fala, eu acho que quando a gente faz o contrato de luta, utilizando o WhatsApp, por exemplo, que é uma forma da gente conseguir, porque o nosso objetivo era se comunicar com o povo, conseguir fazer essa mediação com o povo. E a gente precisou usar o WhatsApp do que a gente criar uma instância, por exemplo, de um Signal, ou criar um aplicativo em que ele não vai poder usar a franquia zero desses aplicativos. Então, a gente utiliza-se das ferramentas, a gente hospeda nosso código, por exemplo, no Elastic Beanstalk, que é uma ferramenta para dar escalabilidade, e a gente tem mais tranquilidade na hora que aumenta pedido, diminui pedido, enfim, que é da AWS, que é da Amazon. A gente usa a localização via Google Maps, porque essas integrações são muito mais simples, mais fáceis de fazer, e são bem mais complicadas de darem problema. Isso demandaria muito mais tempo do nosso trabalho como trabalhador de tecnologia militante. E para finalizar, acho que esse ponto, eu compreendo, assim, das experiências em geral que a gente vem tendo, e no diálogo com outros países e trabalhadores de outros países, existe uma questão jurídica, uma questão institucional em relação ao cooperativismo. No Brasil, não parece ser a solução mais benéfica do ponto de vista econômico, você transformar o seu coletivo de 10 pessoas em uma cooperativa. Isso vai passar por cálculos e cálculos, hein? Por exemplo, a experiência das senhoritas é riquíssima em relação a ver como que foi essa transição para elas. Existe uma questão do software livre e em relação ao poder da técnica. Então, quem detém o poder da tecnologia, ele pode ser código livre, ele pode ser código fechado. Nesses casos, o que importa é quem detém o poder. É o trabalhador que detém o poder. Quem
quem faz a governança disso. Então, esse aspecto também é profundamente importante. A questão dos dados também é fundamental que o próprio trabalhador utilize os dados, e eu sou a favor disso, para os seus interesses, ou ele faz o que ele quiser, na verdade, né? No final do dia, se ele quiser captar, ele capta, mas tem que estar para ele. Não tem que ser absorvido e transformado em valor em uma outra cadeia que ele não esteja tendo autonomia. Ele pode não querer produzir nenhum, mas uma vez que ele produz, se é dele, e ele vê o que ele faz com isso, com esses dados. Acho que é um pouco dessa perspectiva que eu vejo, sobretudo em relação a alguns dos aprendizados dessa pesquisa riquíssima que a gente fez e está na finalização aí com o Rafa e com a Universidade de Toronto. Eu acho que para começar é isso, né? O que é? Eu acho que para começar é isso que a gente tem que oferecer de início. Para começar, não, né? Já abordaram um tantão de coisa, né? Bom, eu pensei em umas perguntas aqui de acordo com a exposição de vocês, mas eu acho que talvez valha a pena abrir para os ligantes, para as pessoas que estão aqui para fazer algumas perguntas, para trazer alguns questionamentos, ver se ficou claro ou alguma indagação. Então fiquem à vontade aí, gente. Acho bom só falar também que a palavra-chave é digitalização. Para quem vai fazer o formulário de presença aí, a palavra-chave é digitalização. Só digitar lá e daí a gente vai conferir a presença. Gente, fique à vontade para perguntar, por favor. Se quem quiser perguntar, só clica para levantar a mão aí no Microsoft Teams e daí pode fazer a pergunta. Ou mandando no chat, se não quiser falar. Pode ser também. Antes de você perguntar, amigo, eu posso fazer uma pergunta, na verdade, até por questão de tempo, porque daqui a uns minutinhos a gente vai ter que sair. Mas eu queria fazer a seguinte pergunta, assim, eu pesquiso revolução, né? Eu tô no âmbito mais da filosofia, eu estou fazendo uma pesquisa muito voltada assim, para a questão das possibilidades de revolução. Daí, quando vocês falam de soberania digital, de dados, começa a me dar um flashback assim, de coisas que a gente já viu na história, que é sobre essa ideia de que a tecnologia pode resolver os problemas que a própria tecnologia gerou. Então, isso é uma questão que se discute muito na filosofia da técnica, né? E é um ponto que eu queria que vocês comentassem um pouco assim, sobre o que vocês pensam. Porque quando a gente volta no início justamente do surgimento dessas big techs, antes delas começarem a efetivamente se estruturarem como esses monopólios gigantescos, elas surgiram, na verdade, numa mentalidade hippie, lá nos anos 60, 70, de quando começam os primeiros computadores, elas surgem justamente como esse movimento de dar liberdade, de expressão para as pessoas. Começa justamente da soberania de comunicação populacional, né, da população. E aos poucos isso vai escalando e se tornou o que a gente sabe que se tornou, né? Dessas big techs, dessa sociedade de controle por algoritmos, em que eles vigiam tudo que a gente faz, dessa datificação, que eles pegam nossos dados e transformam o que a gente não faz ideia, né? Então, aquela frase, né? Quando é de graça, é a gente que é o produto, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Se vocês acham que, de fato, a soberania digital é um caminho viável para, digamos assim, uma revolução dessas big techs, para a gente se desprender um pouco disso, ou vocês não veem um perigo de, ao longo do tempo, eles capturarem esses mecanismos de cooperação dentro do meio digital para dentro da lógica capitalista? E aí, no fim, isso ser só uma tentativa fracassada de garantia de direitos. Ótima pergunta. Obrigado, Ricardo. Você tem toda a razão.
Na verdade, as Big Tech já cooptaram o sentido de soberania. Eu e o Alexandre Costa Barbosa, que do MTST também está aí na sala, a gente escreveu um texto ano passado chamado Big Tech Sovereignty. A gente analisa como a Amazon, Google e Microsoft lançaram programas de soberania digital para vender soberania como serviço para governos, especialmente do sul global, dizendo, olha, está aqui, dependa das nossas infraestruturas no nível local. Então eu acho que a questão da noção de soberania está mais no plano também de disputa do que significa isso e de que visões de mundo vão ter. Porque a própria noção de soberania digital, por exemplo, aqui no Canadá, soberania digital é muito ligada às comunidades indígenas. Aliás, o Canadá é o primeiro país a lançar documentos ligados a IAs indígenas. Então, se você falar de soberania digital e não envolver indígenas, aqui é um grande problema. Como um neófito aqui, uma vez fui falar disso, levei uma grande chamada de atenção. Mas eu acho que tem um outro elemento na tua fala, que é a questão do tecnosolucionismo, né? Ou seja, entre reapropriar a coisa da Audre Lorde, né? De usar as armas usar as mesmas armas do mestre não vai desmantelar a casa do mestre. E a questão da recusa também. Eu acho que essa é uma questão que tem aparecido muito fortemente de volta. Eu acho que tem debates teóricos de uma volta de repensar o ludismo, do neoludismo também. Em 2021, um cara chamado Gavin Miller lança um livro chamado Breaking Things at Work. E em 2023, um jornalista chamado Brian Merchant lança um livro chamado Blood in the Machine. E eles falam, olha, como aqui transformaram o ludismo numa espécie de estereótipo, como se eles fossem idiotas, e a coisa não é exatamente assim. Ou seja, como pensar a recusa também como um lance. Do contrário, as coisas que a gente abordou aqui, lógico que daí é voltar para a Rosa Luxemburgo na questão de reforma ou revolução, acho que essas coisas têm se... Em 2019 ou 2018 eu publiquei um texto mostrando como que as cooperativas de plataforma aprofundavam o que a Rosa Luxemburgo já colocava, aprofundavam as contradições, né? Todos esses movimentos que a gente tem falado, eu acho que o próprio Ale falou não nesses termos, mas a questão do WhatsApp no MTST, do Amazon no MTST, são contradições e que o próprio movimento fala, bom, a gente precisa lidar com essas coisas, as coisas estão aí na mesa e é bom que a gente visibilize isso também para poder saber como a gente lida com as contradições que vão aparecer. E também é interessante que, de outro lado, eu vejo um certo... fica entre o purismo e uma coisa meio naive dos movimentos de software livre, dizendo assim, olha, vocês estão agora no Microsoft Teams, que revolução vocês querem fazer? Se vocês estão no Microsoft Teams, saiam daí. Quer dizer, como é que... isso também entra no papel da própria técnica, ou seja, se você usa o Google Docs, você não é revolucionário. Ou seja, tem uma questão aí que é também de como a gente coletivamente enfrenta essas contradições. E acho belíssima essa pesquisa sobre revolução, quero ler. Ale, é contigo. Se quiser falar dos amigos... Não, maravilha. Pegando gancho, assim, acho que teve 2 pontos na sua fala, Ricardo, que me pegaram mais, que foram até os que eu anotei. Acho que os 2 é essa coisa da tecnologia que causou o que a gente o estado de coisas, né? E a gente usando a mesma tecnologia contra. E outra em relação a uma espécie de vigilantismo, né? Que rola nessa relação social que a gente tem com... sobretudo quem manda nas plataformas, né? Não exatamente com a tecnologia, mas, enfim, eles que vão definir quais são os artefatos que eles vão usar para nos vigiar. Acho que o primeiro ponto, o Rafa já falou mais ou menos o que eu gostaria de falar, mas eu vou tentar deixar mais enriquecedor o papo ainda, que é em relação... Vou começar com um exemplo e... uma pergunta, na verdade, mas eu vou fazer a pergunta e vou continuar falando, não vou deixar ninguém responder. Mas e aí, assim, você tem
que organizar o povo para fazer uma manifestação, por exemplo. Se você fala assim, ó, eu vou utilizar o Signal para chamar essa manifestação, ou eu vou usar o WhatsApp para promover essa manifestação. Qual dessas duas ferramentas você vai utilizar, você vai encher mais esse ato, essa interferência política? Acho que é o primeiro, acho que é por aí essa reflexão, né? Em relação, acho que da tecnologia ela ter causado, eu acho que ela vai um pouco para além disso, porque, por exemplo, tem uma discussão que eu acho que é importante nesse caso, que é em relação, assim, as plataformas, o modelo de negócio das plataformas de rede social, especificamente de rede social, e a relação com a extrema-direita. Para mim, é evidente que o modelo de negócio das plataformas, elas se adequam muito bem às táticas políticas da extrema-direita, que é desinformação, discurso de ódio, tudo, criar muito buzz, criar view, trazer audiência, enfim, tudo isso. Elas se adequam muito bem. Mas eu não posso afirmar que a rede social criou a extrema-direita, e nem posso dizer que a extrema-direita criou a plataforma, ou transformou a plataforma numa coisa muito relevante no mundo. São processos históricos que vêm de outros lugares. É óbvio que agora com o Trump, assim, todo mundo vinha vendo, todo mundo já sabia que estava ali no meio, mas, obviamente, com o Trump ele coloca no centro do debate político as big techs e o Vale do Silício e a extrema-direita internacional. Então, são processos históricos distintos e a gente não consegue afirmar esse tipo de coisa. Mas é óbvio que fica evidente que esse fator político faz com que a gente olhe para o Instagram e não se veja no ambiente mais propício do mundo para fazer revolução. É óbvio. Mas, ao mesmo tempo, ainda é uma ferramenta, é uma infraestrutura, e aí poderia dizer mais sobre a importância de uma rede social como uma infraestrutura pública, não o Instagram especificamente, né, mas a tecnologia e a forma de mediação, né, dessas relações sociais como uma infraestrutura pública, é onde você vai estar conseguindo conversar com as pessoas, onde as pessoas, figuras públicas, elas não vão conseguir se comunicar se não estiverem lá dentro, mesmo a partir de todas essas contradições, né? A gente não consegue comprar um carro que não é das grandes montadoras, a gente não consegue utilizar a internet que não é das grandes teles, a gente não consegue comprar televisão das grandes empresas de eletrodomésticos. Então, eu acho que vai todo isso aí, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter televisão, que a gente não tem que ter carro, que a gente não tenha que ter, sei lá, os remédios que a gente compra também, né? Acho que é uma questão nesse sentido, e que, para complementar esse ponto, a gente também tem que entender, eu entendo que essas tecnologias, os algoritmos, as patentes, os artigos e todo o conhecimento mais que estão, vamos dizer assim, no limiar do desenvolvimento científico nosso, ele vai ser desenvolvido, o capitalismo tem a capacidade de desenvolver isso. O modelo chinês, por exemplo, que tem um capitalismo controlado, vamos dizer ali, pelo Partido Comunista, também consegue fazer isso, mas ele tem capacidade de trazer essas patentes e trazer o desenvolvimento científico para o mais alto que a nossa sociedade consegue trazer. E aí a gente não vai utilizar isso, a gente não vai nem andar com a mesma velocidade que eles andam, a gente não vai usar IA, porque a IA é do ChatGPT, outra é da Microsoft, enquanto eles eles aumentam, vamos dizer assim, a produtividade do trabalho e do horror que eles estão causando, a gente para no nosso, esperando utilizar ferramentas, criar os nossos próprios servidores, criar os nossos próprios sistemas, ou ou utilizar apenas que é software livre, que eles também estão usando, e, enfim, o software livre é livre, né? Ele não define poder, ele só define liberdade, não tem uma relação específica com o poder popular, por exemplo. Então, eu acho que tem isso muito forte. E aí,
E aí, só para finalizar em relação a essa questão da vigilância, só para não deixar solto, eu acho que quando a gente olha para os processos de absorção do nosso trabalho, de dependência, de mediação do nosso trabalho, quando você pega dados do que a gente está fazendo, seja desse trabalho não assalariado que a gente produz dados, né, seja do trabalho assalariado também que a gente produz muitos dados, todos esses dados, seja da Alexa também, seja desse computador agora, seja do Teams, datificando tudo que a gente está falando agora aqui, e colocando provavelmente as nossas falas vão para uma inteligência artificial, fazer algum treinamento no aprendizado de máquina, a minha fala de agora, por exemplo, isso não necessariamente, não me parece, pelas experiências, tanto trabalhando com dados como estudando, que isso seja uma questão de vigilância. Isso é uma questão econômica. Não existe pelo menos pela linha que eu estou estudando e onde estou absorvendo essa pauta, é puramente de você conseguir, a partir dos dados, gerar valor, e não necessariamente um terror descontrolado. E você tem, obviamente, crises em relação a isso, como o projeto mais fascistas, né, como o Smart Sampa em São Paulo, para olhar, detectar rosto pela Guarda Civil Metropolitana, e vários outros capitais e outras cidades estão usando isso, que é de cunho mais fascista mesmo, é ligado à polícia e tal, e aí talvez o vigilantismo e esse sentimento venha mais forte. Mas, no geral, tem um fator econômico. As empresas pensam nos dados que querem pegar, porque elas sabem que vai ter algum retorno, e induzem a gente a usar a partir de uma interface humano-máquina. É isso. Obrigado, gente. Acho que esclareceu bastante assim, as respostas de vocês. Eu agradeço muito, inclusive a Tainara veio aqui pedir para eu agradecer em nome dela, porque agora a gente tem uma supervisão, então eu também vou ter que sair, mas vida de universitário, né, sai de uma reunião entre outra e vai para lá e para cá. Mas, enfim, queria agradecer demais vocês, né, e deixar na mão agora da galera aí para continuar as perguntas. O Enzo também vai ter o pessoal para continuar aí a reunião, mas eu queria agradecer também pela resposta e pela palestra que vocês deram para a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Peraí, ia só o Ricardo sair, mas se vocês quiserem acabar agora... Ai, perdão. Viajei. Pode continuar, viajei. Eu tô aqui. Tranquilo, então. Eu tô aqui Se por também. vocês estiverem tranquilo ficar, a gente fica mais um pouco. Pode ser? Tá. As perguntas que eu pensei aqui enquanto vocês estavam falando é um pouco ligado ao que o Ricardo estava falando na questão da soberania digital, mas mais no sentido dos desafios e contradições. Eu quero muito pegar nisso, assim, para saber um pouco da realidade, um pouco das contradições, que eu acho que é essencial tocar nos pontos contraditórios para avançar e superar certas contradições, né? Eu pensei aqui, o que você estava falando no começo, Alexandre, quais que você acha que são os principais desafios de criar uma tecnologia sem esses aspectos de datificação e governamentalidade algorítmica? E também, para vocês dois, quem quiser responder, quais são os principais desafios, modos de resistência ou até contradições para se alcançar essa soberania digital popular, como, por exemplo, diminuir essa dependência das plataformas como Apple, Amazon, Microsoft, enfim. Quer começar com a Lê? Começar comigo? Quer que comece? Eu faço já a Pode primeira. começar. Tá, a primeira pergunta, né, em relação a uma plataforma, desenvolvimento de algo não datificado e outra perspectiva de como é que é o termo? Eu sempre perco ele. Governamentalidade, isso. Mas É, qual seja a palavra que você preferir usar, assim? Sim. Só para seguir a pergunta certinho. Eu acho que, assim, primeiramente, eu acho que eu preciso dizer que não é um problema técnico. Eu acho que a questão não é técnica, porque
Na perspectiva do trabalho, ou da datificação do trabalho, melhor dizendo, é algo que não seria exatamente necessário, porque você pensar qual que é o valor social do dado. Para que serve um dado? Assim, qual que é a perspectiva que a gente tem de pegar de tudo que a gente usa no nosso celular, transformar em dado de registro de coisas que a gente está fazendo, para jogar num banco de dados, seja lá onde ele esteja, gastar um montão de energia para isso, gastar um monte de matéria-prima para fazer ele, ter uma porrada disso, relacionando os dados, pelo menos de 22 pessoas que são as que estão aqui agora. E então, a perspectiva, assim, também é importante dizer que o dado, e o que é o dado, né? É uma informação que é de algo que antes a gente não pegava, vamos dizer assim, né? Que a gente não congelava no tempo, apesar da gente, por exemplo, podia ter folha de ponto, ou você ter os registros, atas, né? Ou relatórios que os operários e gerentes, e enfim, qualquer trabalhador fazia, você tinha esses registros, né, em algum jeito. Você podia dizer que isso já era, em algum nível, uma forma de transformar isso em dados, né, no meio físico. Ao invés de ser em transistor e banco de dados, era no papel. Então, você já tem o próprio Taylorismo, né, quando você pegava identificava qual era a forma de você ver, de como que as pessoas trabalhavam, e você transformar isso num trabalho cada vez mais produtivo para o empregador. Então, eu estou dizendo tudo isso para entender o que o dado ele representa. No final do dia, essa informação que consegue ser congelada no tempo e através da informática, através da capacidade computacional, você conseguir operar esses dados. Acho que um exemplo importante por exemplo, as mulheres que faziam as contas matemáticas para a NASA, né, e para as tecnologias espaciais, né? Então, você tinha uma sala cheia de gente, um trabalho precarizado, não sei se era exatamente precarizado, mas é um trabalho, assim, quase um chão de fábrica da intelectualidade, assim, e você fazia muitas contas. O que o algoritmo faz é substituir trabalho no final do dia. E o que o dado pressupõe é que ele vai ser processado por um algoritmo. Então, eu estou fazendo toda essa loucura, porque é importante entender o que é o dado. Então, uma plataforma não datificada é só uma plataforma em que você não vai subsumir esse conhecimento do trabalhador para ganhar lucro. O que você pode fazer é que eu não sou a favor de plataformas não datificadas. Eu acho que se o trabalhador entender que é importante que ele pegue os dados de trabalho dele para ele melhorar a vida dele e fazer, sei lá, a própria inteligência artificial, o próprio aprendizado de máquina, eu sou a favor. Mas é isso. Então, eu acho que não há um empecilho técnico nessa questão da datificação. Há empecilhos de modelo de negócio, de você não ter, vamos dizer assim, a mesma lucratividade ou produtividade de alguém que datifica. Isso, de forma muito parecida, entra na questão da governança, né, da governamentalidade, de você pensar essas plataformas. Eu acho que a disputa da técnica, ela está no âmbito do poder, e não dela em si especificamente. Eu volto a dizer, o software livre eu acho que é um exemplo muito bom disso. O software livre é muito bom do ponto de vista que você tem muito trabalho acumulado ali que você pode usar para uma outra aplicação. Mas se a Amazon fizer isso, ela provavelmente vai causar muito mais estrago do que se a gente aqui subir um servidor com alguma coisa em código aberto. Então, a governança dessa plataforma, ela está intrincada com quem tem o poder dela. Então, assim, a resposta mais simples é que não existe uma dificuldade técnica específica nisso. O que é uma dificuldade? Aí, assim, técnica do ponto de vista da criação do desenho, né, e da governança e da datificação. Mas existem outros problemas, que é a questão de infraestrutura, que é a questão da comunicação e também uma questão de regulação. Então, acho que por exemplo, indo mais por esse caminho, a gente conseguiria talvez substituir um pouco a forma de fazer dessas plataformas e criar, de fato, uma plataforma soberana, por exemplo.
E aí eu já passo para o Rafa, que já falei muito. Eu também já falei muito. Eu tenho falado especialmente 3 desafios centrais, especialmente coletivos, cooperativas, movimentos sociais que tentam governar a tecnologia, sejam elas quais forem. Um são os desafios econômicos, ou como... tudo isso parte dessa noção de pré-figuração, ou seja, como que, ao mesmo tempo que se imagina o futuro de amanhã, e imaginam outros futuros possíveis, permanece preso ao mundo que se vive hoje. Ou seja, isso está na Rosa Luxemburgo, está em uma série de coisas, isso como uma contradição que é fundamental de pré-figuração. E no lance dos desafios econômicos, que é exatamente como fazer, seja o coletivo, a cooperativa, tal, competir no mesmo mercado que os grandes players. Por exemplo, as cooperativas de entrega que mais têm se sustentado no tempo são aquelas que não entregam comida. Ou não só entregam comida, porque a comida também é algo dominado por poucas empresas, oligopólios, monopólios, dependendo dos países, e também porque, enfim, a rapidez ou o lance todo, mas é muito difícil de competir. De que posições nos mercados isso vai estar? Atualmente eu faço parte de uma cooperativa de música chamada Subvert, e que eles estão tentando construir um marketplace para músicos que seja o sucessor do Bandcamp. Ou seja, é uma coisa muito específica para o mercado específico para atender. Quer dizer, quem é que vai preferir comprar coisas dessa cooperativa e não de outras? Ou o caso da Minsk TV, que é uma cooperativa de streaming que pega um nicho específico que se chama só Netflix anticapitalista. Se você quer ver filmes anticapitalistas, temos aqui uma estrutura cooperativista. O segundo desafio é um desafio organizacional político. Organizacional político significa como que eu tenho pessoas no meu coletivo, como que eu mantenho as pessoas unidas por algum objetivo político em comum organizacional, como eu mantenho as pessoas no próprio coletivo, ou seja, que não saiu uma coisa melhor, eu vou fazer outra coisa que não aqui. E algo que está aparecendo muito no livro que eu estou escrevendo, que é uma discussão com o livro do Rodrigo Nunes, nem horizontal nem vertical, ou nem vertical nem horizontal, que é uma ideia também de como se vai aprendendo o que significa horizontalidade como um norte, mas não necessariamente como algo em pedra, até porque o que é horizontal e o que é vertical, um pouco a discussão que o Rodrigo faz no livro, não é uma coisa assim, tudo é horizontal, porque a própria ideia de autogestão é uma coisa que não é exatamente auto, você está sendo gerenciado por alguém, nem que seja esse coletivo. Tem um exemplo da cooperativa Tempo Argentino, lá na Argentina, que eles falam que quando o Tempo Argentino era um jornal que não era cooperativa, e o dono do jornal fugiu depois que o Macri ganhou as eleições e parou de financiar o jornal, e parou de pagar todo mundo e fugiu. Aí os jornalistas ocuparam as redações do processo de recuperação de fábrica recuperada por trabalhadores e transformaram aquilo numa cooperativa. A cooperativa até chama Donos das Nossas Próprias Palavras. E aí, no início, eles falam assim, a gente tentava fazer assembleia para discutir todas as manchetes do jornal. Aí a gente começou a ver que era impraticável você discutir a assembleia, ou seja, como que você combina essa autogestão com uma direção, com algo coordenado, que também é sempre um desafio de aprendizado. O outro desafio é o desafio tecnológico também, né? Quantos projetos, a própria ideia, a Co-op Cycle, até outra coisa organizativa para falar. É muito mais fácil fazer cooperativa de motoristas do que de entrega. Isso tem vários dados, mostram que cooperativas de motoristas, várias têm 1.000 trabalhadores, 5.000 trabalhadores, porque você conectar um motorista com o passageiro. A própria Liga Co-op, que é uma liga que começa no Sul, está agora em vários lugares, ela tem muitos motoristas. Agora, cooperativas de entregadores em várias partes do mundo não sai muito de 10 a 15 ou 10 a 20.
Porque você tem que conectar um terceiro item, um terceiro ponto, que é o estabelecimento. E é sempre difícil fazer essa triangulação entre essas três coisas. Na questão organizacional, também tem o papel das federações, como a Federação da Argentina, e só um parênteses em relação ao que o Ale falou antes. A gente está aqui em Toronto fazendo um mapeamento de cooperativas de tecnologia ao redor do mundo. E tem muita coisa na Inglaterra, a gente está começando a mapear, no Canadá também, começar a mapear um pouco essas diversidades também internas das cooperativas de tecnologia. Tem os desafios tecnológicos, que é o que construir, como construir, quanto que aquilo dá certo ou não dá. Quando você tem um caso emblemático, que é da Coop Cycle, que é uma federação de cooperativas de entregadores da Europa, que a Federação Argentina de Tecnologia tenta adaptar para o contexto argentino. E elas veem que não dá para usar o mesmo algoritmo de rotas, porque o desenho daquilo foi... O design de todo o planejamento do negócio tinha sido planejado pensando nos espaços urbanos de uma cidade francesa chamada Bordeaux, e quando chegava para aplicar na cidade do México, isso não tinha nada a ver e não funcionava de acordo com o que se esperava em relação aos espaços urbanos latino-americanos. E a CoopCycle começa no processo do que eles chamam de reterritorialização da CoopCycle para a América Latina. Enfrentou uma série de desafios, inclusive, que juntam os três, inclusive, porque na própria Argentina não tem tantas cooperativas de entregadores. E aí, como você vai testar isso? Então, você tem desafios que vão tendo projetos que eu tenho chamado de zumbis. E baseado num conceito do filósofo da mídia chamado Jussi Parika, que ele vai chamar qual a diferença de mídias mortas para mídias zumbis. Ele vai estar falando de mídias tipo uma fita cassete, que não se usa mais, um Blu-ray, que alguém tem. O que ele vai chamar de mídia zumbi? Que é, em vez de tornar aquilo como morto, você reaproveitar para aprender e desmontar e remontar aquilo que vem dos passados das mídias que já existem, um disquete, essas coisas. Aí eu tenho usado isso e adaptado ou pensado esses projetos incompletos, ou que não dão certo, ou que vão, ou que a cooperativa de Berlim fechou, como também plataformas cooperativas zumbis. Não para menosprezar essas cooperativas, pelo contrário, mas com a ideia de que a gente precisa construir políticas de memória e de arquivo dos desafios enfrentados, porque isso ainda é um silêncio organizacional, é um silêncio ou até mesmo, o Ale tem vivido isso também, de como que você cria memórias organizacionais do que está acontecendo em um movimento, um coletivo, para que não dependa exatamente das pessoas que estão ali e que se construa uma memória viva, institucional, organizacional daquilo que está sendo construído. Além, claro, de um desafio das disputas ideológicas, que eu acho que isso também, a própria circulação da luta dos trabalhadores, o que o contrato de quem luta faz, também é parte, não é só a faxina, é a trabalhadora, a militante do MTST que está indo fazer a faxina na sua casa, espalhando também as palavras do movimento. E essa disputa ideológica também é importante. E com isso dou um spoiler para vocês, não sei se o último da noite, mas é que estamos fazendo um projeto juntos também com o Núcleo agora, que é um História em Quadrinho, que o nome provisório vai ser uma série. A gente vai começar com 2 histórias em quadrinhos sobre outras tecnologias, outros mundos tecnológicos são possíveis. E a ideia também de que, assim, existe vida inteligente na tecnologia, existe vida na tecnologia para além dos tech bros, e como é possível repensar isso. Mas tem aí alguns desafios dessas ordens, do econômico, do político, organizacional, das tecnologias, às vezes eles se cruzam, mas que muitas das contradições estão por aí. Perfeito, perfeito. Eu queria tentar trazer mais a galera. Ninguém tirou dúvida, ninguém formulou nada aí, gente. Perguntem, aproveitem a oportunidade. No chat tem uma, Enzo. Tem? Uhum. É que eu não consigo. O chat não está disponível para mim. Você consegue ler?
Consigo. Foi do Lucas e o Caio. Eles falaram: quanto à exposição e até mesmo à soberania trazida anteriormente em interseccionalidade com os povos indígenas, gostaríamos de saber sobre o que vocês enxergam na ou da posição hacker-fanoniana elaborada por Lippold e Faustino, e como esses estudos de plataforma podem ser integrados às teorias decoloniais ao falarmos sobre tecnodiversidade, por exemplo. Eu tenho total acordo, gosto muito do que o Walter e o Davidson vêm construindo. O Ukiyo também, com a noção de tecnodiversidade, essas coisas vão estar um pouco no nosso relatório. A própria noção zapatista de pluriversos, onde vários mundos cabem, né? Eu acho que estão em confluência. A gente tem, eu tenho trazido muita questão da computação queer também. Tem um colega que lançou um livro recente chamado Tecnologias Trans também, de pensar para além dos binários, tanto da tecnologia quanto do trabalho. A gente vai lançar em breve também uma série de vídeos sobre as pessoas trabalhadoras de tecnologia trans da Argentina. E acho que é necessário, inclusive, pensar ou trazer o pensamento social latino-americano com e para além do decolonial. Estou para lançar um texto exatamente sobre isso. Tem um texto que eu escrevi com Jonas Valente, que é estudos críticos de dados para a América Latina, e de pensar outros cenários também, para não reduzir o pensamento latino-americano à questão decolonial. A gente fala da teoria marxista da dependência, a gente fala do filósofo argentino Henrique Dussel e da noção de liberação, de pensar a filosofia da liberação. E a Lélia Gonzalez, para pensar também, antes de falar na noção de interseccionalidade e de pensar também na América Latina e dessas conexões também América Latina e África. E para mim são fontes que fazem parte, por exemplo, da minha disciplina sobre plataformas aqui na Universidade de Toronto. Eu não tenho muitas condições de fazer todo esse arranjo, mas eu li o livro mais de uma vez. Eu acho ótimo esse livro. Inclusive, fui lá pegar esse livro aqui. Quem não leu, é muito bom. Tanto o Davidson quanto o Walter são companheirões nossos. E eu acho que o que eu mais, comentando, acho que especificamente do livro, eu acho que ele dá algumas respostas interessantes, ou algumas pistas interessantes, de como que você relaciona... você traz, acho que, uma clareza melhor no estado de coisas que a gente tem hoje, vindo de uma história colonial, e como que parte desse colonialismo que em tese foi interrompido, mas que, obviamente, seus efeitos ainda são sentidos e as suas práticas elas ainda acontecem, com essa transferência realmente de valor e de trabalho, propriamente dito, das pessoas desse mundo majoritário, né, o que a gente chama, sei lá, da América Latina, da África, da Ásia, e como que isso é levado e absorvido pela Europa, enfim, pelos grandes conglomerados, e acho que para ter essa reflexão, então ele chama de uma reflexão hacker-fanoniana, muito marxista também a reflexão, e eu acho que ele traz algumas dessas pistas em relação a essa dependência mesmo, que é histórica, e com o digital ela não seria diferente, né? Mas é isso o máximo que eu consigo responder dessa pergunta, gente. Obrigado. Ali, você consegue ler a outra? Que eu não consigo abrir o chat aqui. Só tem essa. Ah, tá. Pensei que era de outra pessoa. Bom, gente, se alguém tiver mais alguma dúvida, fale ou cale-se para sempre, que daí a gente já analisa. Querem falar alguma coisa para finalizar a aula de vocês? Não sei, tu quer falar alguma coisa? Quer cantar, Alexandre? Eu e o Alexandre já cantamos juntos, já jogamos bola juntos, já fizemos tantas coisas juntos. Várias skins.
Não, para quem não sabe, o Rafa, ele é o embaixador do karaokê. Onde ele estiver no karaokê, ele vai ser o embaixador. Então, Eu cantei em 8 países ano passado. É uma grande etnografia. exato. Se orgulha muito desses números, né? A Aline levantou a mão. Foi sem querer. Foi reagir a alguma coisa. Foi sem querer, desculpa. Assim, para finalizar só, eu acho que eu gostaria muito de agradecer, né, esse momento. Acho que foi uma conversa muito boa, muito rica, leve, deu para falar, acho que bastante de assuntos relevantes, atualizar, eu acho que formas de atualizar, vamos dizer assim, as pessoas e ter a oportunidade de falar de alguns assuntos que obviamente esse ano ele colocou a extrema-direita e os tech bros e as big techs e o Vale do Silício no centro. Quem já, os mais avisados, né, e que cobrem isso ou que estudam isso, já tinha uma ligação, acho que evidente, mas geopoliticamente e, sobretudo, e muito no Brasil, a tecnologia e, vamos dizer assim, esses monopólios e quem detém esses meios de produção que ocupam esse poder todo nas mãos está alinhado com a extrema-direita. Então, a gente vai ver cada vez mais políticos tradicionais falando sobre isso, a gente vai ver muitos políticos tradicionais atrapalhando esse papo. Provavelmente a gente vai ter algum tipo de regulação nos próximos meses, nos próximos anos, em relação às plataformas, coisas que a esquerda tentou puxar e não conseguiu. O Centrão provavelmente vai entrar nisso. Não sei se vai ser uma boa regulação, imagino que não, a gente vai ter que lutar, mas vai ter embate para isso, que era um estado de congelamento da pauta de soberania, da pauta de regulação de plataformas, sobretudo porque o lobby das big techs e do setor produtivo brasileiro, tipo CNI, FEComércio, FEBRABAN, que não é exatamente produtivo, né, mas sempre rolou muito esse lobby. Então, acho que por estar no centro do debate político, acho que é isso que a gente vem fazendo, vem experimentando, e acho que é um ano de muitos desafios mesmo, muita luta. Acho que quem tiver disposição para debater isso, se mobilizar, querer contribuir, inclusive com o núcleo de tecnologia do MTST, a porta está sempre aberta, porque acho que a gente não pode mais, a gente nunca pôde, na verdade, parar de somar forças numa agenda comum em relação a essa luta contra essa burguesia horrível que o nosso tempo nos colocou como embate. Muito obrigado, Enzo, Aline, Ricardo, que não está mais aí, Tainara, todo mundo. Valeu. Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. As conversas nunca se encerram, né? Acho que várias dessas coisas são realmente para ir construindo coletivamente. Tem algo que eu noto que tem acontecido muito com jovens pesquisadores, graduandos, mestrandos, doutorandos, que é a ansiedade ou de achar que o tema que está pesquisando não é mais relevante. Sei lá, tem uma doutoranda que estuda influenciadores gerados por IA, ela acha que daqui a 2 anos ninguém mais vai falar sobre isso, ela quer mudar de tema. Eu falei, calma, né? As coisas estão assim. E a segunda é de achar que não vai dar conta de tudo, ou de tudo que envolve um tema. E a minha resposta para as duas coisas é que a pesquisa se constrói coletivamente, que nem tudo você vai liderar essa pesquisa individual, mas somando ao que os outros estão fazendo ao mesmo tempo. Então, acho que isso fortalece também a perspectiva coletiva da pesquisa. E termino com uma frase que tem a ver com a primeira tatuagem que eu fiz, na Argentina, inclusive, que é uma frase do Álvaro Vera Pinto, no livro Ciência e Existência, de que a periculosidade social da ciência é algo inerente à sua natureza, e não pode ter ciência que seja inocente ou neutra, porque a função da ciência é exatamente combater as desigualdades em um país como o Brasil, e o chamado é para que a gente seja exatamente perigosas para as nossas pesquisas. Obrigado.
Muito obrigado a vocês. Obrigado mesmo por participarem, por estarem dispostos a estar aqui, a disponibilizar esse tempo sem horário fixo, principalmente. Muito obrigado por tudo, por aceitarem. Obrigado pelas pessoas que estão aqui também. Em nome da Liga, agradeço. Em nome da Tainara, em nome do Ricardo, em nome da Aline, em nome da Dessa, em nome de todo mundo. Agradeço vocês imensamente e espero também que a gente consiga fazer mais coisas no futuro. Também, aliás, se vocês aí quiserem me sugerir outras pessoas para palestra, fiquem à vontade. A gente está sempre captando gente para fazer mais palestra, para encher a rodada de palestras do ano. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigado a todos. E ligantes, não se esqueçam que a palavra do Forms é digitalização. Valeu, gente.